Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos trabalhar no Intro to LAN do Network Fundamentals do Pre-Security. LAN significa Local Area Network. Em networking, quando falamos em topology, falamos no design ou na aparência da network em mãos. Neste task vamos falar nas vantagens e desvantagens das topologias que se encontram em baixo. Portanto, a topologia Star, como podemos ver em cima na imagem. Na Star Topology, os aparelhos encontram-se individualmente conectados a um aparelho de network central, como um switch, que são dispositivos dentro de uma network projetados para agregar vários outros dispositivos, como computadores, impressoras ou qualquer outro dispositivo com capacidade network que utiliza internet, ou então um hub. Esta tipologia é muito utilizada hoje em dia devido ao facto de que é bastante confiável e pode ser escalável. Portanto, são vários aparelhos que se conectam individualmente a um central. Este central pode ser um switch, como eu disse há pouco, ou um hub. Para além disto, é confiável e pode ser escalável, portanto podemos sempre adicionar outro computador e por aí adiante. Então, as vantagens deste tipo de topology são o facto desta tipologia ser facilmente escalável, como vimos há pouco, faz com que seja possível adicionar mais aparelhos à medida que a demanda da network aumenta. As desvantagens são quantos mais aparelhos são adicionados, mais manutenção é requerida para que a network se mantenha funcional. Outro tipo de desvantagem é, para além disto, se o aparelho central falhar, os aparelhos que se ligam a este aparelho central também vão falhar. Portanto, se este aparelho aqui no meio que liga todos os outros falhar, os outros aparelhos que estão ligados a ele vão falhar. Passemos então para a topologia Bus. Este tipo de ligação está dependente de uma única conexão que é o cabo principal. Portanto, podemos ver este aqui. Depende deste cabo aqui no meio. Temos como vantagens é das tipologias mais baratas e das mais fáceis de montar, e desvantagens devido ao facto da informação passar toda pelo mesmo cabo, ou seja, por este cabo principal. Se os aparelhos estiverem simultaneamente a solicitar dados, este tipo de tipologia torna-se mais lenta. Imaginemos que este aparelho, este solicitam dados. Então, o que vai acontecer é que vão haver tantos requests, não é? Que vai ficar lagado, basicamente. Então, passemos à tipologia Ring. Neste tipo de topologia, os computadores estão ligados diretamente uns aos outros. Na Ring Topology, a informação passa pelos computadores necessários até chegar ao computador destino. Imaginemos que o computador destino é este, a informação passa daqui para aqui, para aqui, para aqui, até chegar ao seu destino. Portanto, como vantagens, temos, como há apenas uma direção pela qual os dados viajam, é bastante fácil solucionar quaisquer falhas que surjam. Portanto, a informação passa num único sentido. Não é como, por exemplo, aqui. Pode passar para este, pode passar para este. Neste caso não, passa só num único sentido, porque eles não estão ligados uns aos outros. Este está ligado a este está ligado a este e assim sucessivamente. Outra vantagem é que este tipo de topology é menos propensa a ficar mais lenta, tendo em conta que não existe uma quantidade de dados a passar pela network. Desvantagens. Como a informação passa por vários aparelhos até chegar ao seu destino, esta topology torna-se ineficiente. Qualquer outra falha que haja, mesmo que seja, por exemplo, um corte num cabo, faz com que nenhum computador funcione. Imaginemos isto como uma ligação. Aliás, isto é uma ligação. Se existir um corte neste cabo, deixa de existir ligação. Então, o que é um switch? Os switches podem ter vários portos.
como 4, 8, 16, 32 e 62. Os switches são mais eficientes que hubs, pois sabem que aparelho está conectado e a que porte. Então temos aqui uma atividade prática. A atividade prática é partir a LAN topology para adquirir a flag. Nós vamos aqui ao site. Este laboratório vai nos mostrar diferentes falhas nas network topologies. Então aqui temos o ring topology. Como já sabemos, os aparelhos são todos ligados. Portanto, aqui a informação está a passar. Como podemos ver, é num sentido único, não existe outro sentido. Portanto, das maiores falhas neste tipo de topology é que se houver algum cabo que esteja cortado, deixa de existir informação a passar. Então, o que é que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer é criar uma falha num dos cabos para ver o que é que acontece à informação. E pronto, deixa de existir informação a passar. Isto é uma falha. Como podem ver, os pacotes não podem agora viajar entre os computadores. Portanto, este é o bus topology. Estes computadores estão ligados a um cabo principal, que é este, que é o backbone. Portanto, a informação é enviada quer da esquerda para a direita, quer da direita para a esquerda, como podem ver, entre computadores. Não existe uma direção única, como vimos no ring topology há pouco. A maior falha neste tipo de topology é quando existe grandes quantidades de informação a passar pelo cabo. Ou seja, quando isto acontece, pode ficar lento. Portanto, agora um passo que nós temos que fazer é enviar imensos pacotes o mais rápido possível para tentar ver o que é que acontece. Então, vamos enviar do computador 1 para o computador 1 pacotes. É só clicar send packet muitas vezes e, como podem ver, existe tanta quantidade de informação que ela demora a chegar ao sítio que é suposto. Portanto, fica lento. Então, este é o Start Topology. Como vimos há pouco, neste caso está tudo ligado a um central, a um switch ou um hub. Cada pacote que é enviado, não interessa qual o computador, não é? Que o envia, tem que passar pelo switch, o que significa que se o switch tiver algum problema, deixa tudo de funcionar. Então temos que partir o switch para ver o que é que acontece. E pronto, com o martelo partimos o switch e, como vimos, deixou de existir ligação. E aqui temos a nossa flag. Então agora vamos responder às perguntas, que são as seguintes. O que significa LAN? Como vimos, LAN significa Local Area Network. Qual é o verbo dado ao trabalho que os routers realizam? Como vimos em cima, o verbo dado é routing. Aqui está. Routing. Terceira pergunta. Qual dispositivo é utilizado para ligar centralmente vários dispositivos na network local e transmitir dados para o local correto? Nós vimos há pouco que este dispositivo é da Star Topology da Switch. Qual é a topology mais eficiente a nível de custo de se montar? Então nós vimos há pouco que esta é a Bus Topology. Qual é a topology mais cara de se montar e de se manter a nível de manutenção? Também vimos que esta é a Star Topology, porque requer muita manutenção, uma vez que existem muitos aparelhos ligados a pode ser switch ou hub, e podem existir mais e mais computadores ligados a esse switch. Então, a última questão nós já respondemos através da resolução do lab que eles nos fornecem, que é encontrar a flag, basicamente. Task 2. Primer on Subnetting. Subnetting é o termo utilizado para quando se divide uma network em networks mais pequenas dentro dela própria.
Subnetting é, tal como IP address, representada por um número de 4 bytes e de 32 bits, variando de 0 a 255. Temos aqui um exemplo. Os subnets utilizam IPs de 3 formas diferentes. Uma para identificar a network address, para identificar o host address e para identificar o default gateway. A network address identifica o início da real network e é usado para identificar a existência de uma network. Nos host address, o IP é usado para identificar um dispositivo na subnet. O default gateway address é um endereço especial atribuído a um dispositivo na network que é capaz de enviar informações para outra network. Subnetting tem vários benefícios de que são exemplo: eficiência, segurança e total controlo. Então passemos às perguntas. Pergunta 1. Qual é o termo técnico utilizado para descrever a divisão da network em pequenas peças, ou seja, em pequenas networks? Como vimos, é subnetting. Quantos bits existem numa subnet mask? 32. Podemos verificar aqui. Qual é a variação de uma seção ou octeto de uma subnet mask? Como vimos, é de 0 a 255, ranging from 0 to 255. Qual address é usado para identificar o início de uma network? Network address, é o que vimos aqui. Qual address é usado para identificar aparelhos dentro de uma network? É o host address. E qual é o nome utilizado para identificar o dispositivo responsável pelo envio de dados para outra network? Default Gateway. E estas são as nossas respostas. Portanto, vamos passar à próxima task, que é the ARP Protocol. ARP significa Address Resolution Protocol. Este protocolo permite que um dispositivo associe o seu MAC address a um IP address na network. Cada dispositivo numa network manterá um registro dos MAC addresses associados a outros dispositivos. Então, como funciona o ARP? Cada dispositivo de uma network possui um ledger para armazenar informação, chamado cache. No contexto do protocolo ARP, esse cache armazena os identificadores de outros dispositivos na network. De forma a mapear esses dois identificadores juntos, IP address e MAC address, o protocolo ARP envia dois tipos de mensagens, que são ARP Request e o ARP Reply. Quando um ARP Request é enviado, uma mensagem é transmitida para todos os outros dispositivos encontrados numa rede pelo dispositivo, perguntando se o MAC address do dispositivo corresponde ou não ao IP address solicitado. Se o dispositivo tiver o IP address que foi solicitado, uma ARP reply é retornada ao dispositivo inicial para confirmação. O dispositivo inicial irá agora lembrar-se disso e armazená-lo na sua caixa. Então, vamos responder às perguntas. O que significa ARP? Então, é Address Resolution Protocol. 2. Que categoria de pacote ARP pergunta a um dispositivo se ele possui ou não um IP address específico? Então, é o Request. Que address é usado como identificador físico para um dispositivo numa network? Então, como vimos no vídeo sobre o RUM do Try Egg Me What is Networking, a resposta é MAC address. E a última pergunta é: qual address é usado para identificador lógico para um dispositivo numa network? Então, a resposta a esta pergunta é IP address. Task seguinte, que é 4, que é the DHCP Protocol.
Os IP addresses podem ser atribuídos manualmente, podem ser inseridos fisicamente e num dispositivo ou automaticamente e mais comumente usando um servidor DHCP ou Dynamic Host Configuration Protocol. Quando um dispositivo se conecta a uma network, se ainda não lhe tiver sido atribuído manualmente um IP address, ele envia uma solicitação e a isto chamamos de DHCP Discover para verificar se algum servidor DHCP está na network. O servidor DHCP responde com um IP address que o dispositivo pode utilizar e a isto chama-se DHCP Offer. Portanto, ele está a oferecer esse IP address para o dispositivo utilizar. O dispositivo então envia uma resposta a confirmar que deseja o IP address oferecido, isto é DHCP Request, e por último o servidor DHCP envia uma resposta reconhecendo que isso foi concluído e o dispositivo pode começar a usar o IP address, e a isto chama-se DHCP ACK. E aqui podemos ver tudo isto numa imagem. Vamos então responder às perguntas que são: que tipo de DHCP packet é utilizado para recuperar um IP address? Como vimos, é o DHCP Discover. Que tipo de DHCP packet é enviado para um dispositivo depois de receber um IP address do servidor DHCP? Depois, ou seja, o dispositivo recebe o IP address que está livre de ser utilizado e só depois é que ele envia. Ou seja, é o DHCP Request. Qual é o último DHCP packet que é enviado para o dispositivo do serviço DHCP? Então o último é DHCP ACK, como podemos ver que este é o último.